Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal que tem como objetivo te levar para outro nível na técnica de contar histórias, histórias que conectam com outras pessoas, que engajam, que fazem você falar melhor e vender muito mais. Então já se inscreva no canal, deixe seu like para esse vídeo que vai falar sobre como que você vai se desconectar do medo de falar em público. Pelo amor de Deus, vamos tirar esse medo de uma vez. E eu quero, antes de mais nada, te contar algo que já vai ser assim, mind blowing, né? Vai explodir tua mente. Falar em público, ele é um medo, não é de poucas pessoas, é de muita gente. Muita gente tem medo de falar em público, mas isso não é tão simples assim. Por que que acontece? Porque está no seu DNA. Verdade. Se você já teve frio na barriga, medo de ser julgado, quando você teve uma oportunidade de falar em público, você pode ficar tranquilo, tranquila que você não está sozinho. E hoje eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como que o storytelling vai poder transformar esse medo em autoconfiança. É possível, Maísa? É super possível. Eu vou te mostrar como. Eu vou te ensinar como que as histórias elas vão superar o medo que temos de falar em público e muito mais. Vai deixar a sua comunicação assim mais autêntica, mais impactante. Bom, lá na nossa ancestralidade, falar bem era literalmente uma questão de sobrevivência. Quando alguém precisava ser aceito num grupo ou numa outra tribo, o discurso que essa pessoa ia fazer, olha isso, o discurso ia definir a vida ou a morte da pessoa. Então, ser aceito significava proteção, comida, abrigo e, portanto, vida ou morte. Agora, pensando hoje, né, esse medo que é ancestral de não sermos aceitos, ele vive na gente, embora ele tenha mudado um pouco. Ele se manifesta como medo de errar, medo de ser julgado, de esquecer o que você ia falar na frente da tua audiência, da sua plateia. E aí, como é que a história e o poder do storytelling vai te ajudar? As histórias, elas são a ferramenta que vão fazer com que você supere esse medo. E ela fez isso lá atrás e continua fazendo isso até hoje. Ou seja, está gravado em nós. O medo de falar em público está lá também, mas a capacidade de superar por meio de contar histórias está junto com isso. E aqui você vai entender como então você vai superar esse medo. Como que o storytelling ele cria essa conexão e reduz a ansiedade. São três pontos que eu quero que você já grave aqui comigo. O primeiro deles é o poder das histórias. Quando a gente conta uma história, a gente se conecta emocionalmente com as pessoas. Essa conexão diminui, portanto, o foco em nós mesmos e no medo e coloca atenção no que realmente importa, que é a sua mensagem. Isso é o mais importante. Outro ponto importante, ponto 2 aí, é a autenticidade como chave. O storytelling nos ajuda a ser mais autênticos, porque nos permite falar sobre as nossas experiências reais e significativas. Por isso, a gente reduz a pressão de parecer perfeito. Aliás, tudo que não pode ter numa história é perfeição, porque perfeição não tem nada a ver com transformação. E como eu falo sempre aqui, o ponto e a palavra mais importante do storytelling é a transformação. O que não estava bem, que ficou bem depois e como que você fez isso. Basicamente seria isso. Agora aqui você tem a oportunidade de explorar como que você vai masterizar essa técnica, trazê-la para sua comunicação de impacto e tornar uma pessoa melhor na sua exposição de ideias, nas suas vendas e por aí vai. Outro ponto importante é sobre os exemplos práticos. Eu quero que você já anote isso como terceiro ponto para você ter. Os oradores que têm muita experiências, pessoas que fizeram história ou que estão fazendo histórias, elas sempre trazem um quebra-gelo. Elas sempre se conectam com a sua audiência de maneira empática e deixando a audiência mais receptiva por meio de uma história. Você já teve uma palestra, por exemplo, em que o orador começou de uma maneira assim: olha, sabe de uma coisa? Hoje eu quero contar uma história para vocês. Quando o orador, o palestrante fala isso, basicamente, se você estava com uma caneta na mão para anotar, você larga a caneta. Isso é muito poderoso, porque nós gostamos de receber histórias, de ter uma história contada para nós. Isso nos deixa calmos, a gente fica mais
confiante naquela pessoa. E é da mesma forma a pessoa que conta, porque ela sabe que ali é a oportunidade real de se estabelecer uma conexão de muita qualidade. Portanto, esses 3 pontos são cruciais. Você realmente entender o poder emocional das histórias, conectar com a autenticidade da história para que você realmente vá pelo caminho da transformação e não da perfeição, e que você veja nesses exemplos que estão cheios, né, de pessoas que fazem isso, começando até mesmo uma bela de uma apresentação, uma história. Então agora eu quero te passar o tutorial prático de como que você vai usar o storytelling para falar em público. Fechado? São 4 pontos. Basicamente, você vai começar com uma história pessoal. Nossa, mas é mais pessoal? Sim, pessoal. Você pode pegar em uma apresentação uma experiência que se conecta com o tema que você vai falar e você vai mostrar como que você superou um desafio, como que você, além de ter superado, você aprendeu algo. Lembra da palavra transformação? Tudo, uma boa história, toda ela tem que trazer um ponto de transformação. O 2, uma estrutura básica de storytelling para você gravar aí. Introdução, ponto de virada e conclusão. Então, qual que era o contexto? Eu apresento o contexto da história de forma breve, o ponto de virada, como que aquilo trouxe um aprendizado para mim, como que eu me transformei, e eu explico então na conclusão como que isso mudou a minha visão ou me trouxe um resultado positivo naquilo que eu estava buscando. É muito importante, ponto 3, você ensaiar o tom e a emoção. História sem emoção não tem conexão. Então vamos lá. Você não precisa se preocupar em decorar as palavras, palavra por palavra, não. Você vai focar na essência da história. Vai praticar o tom e a emoção para engajar essa audiência. É isso. E isso tá na prática. É quanto mais você treina, você mais ajusta. E aí o ponto 4, não menos importante, você vai transformar a história em diálogo interno. Ou seja, você vai reforçar para si mesmo que você está ali para compartilhar algo valioso, que não é para você ser perfeito, você não tem a pretensão de ser perfeito, mas que você está ali para de fato colaborar com a audiência, com a plateia, naquilo que você vai trazer. Ufa, isso aí já tira todo o peso, já te deixa tranquilo, tranquila, para você seguir o teu conteúdo com mais tranquilidade, com mais confiança. Fundamental. Agora, o impacto do storytelling é importante a gente entender que ela não é só uma técnica, ela não é, embora seja uma técnica muito poderosa, ela te dá a oportunidade de você quebrar barreiras emocionais, criar conexões reais. E isso nos lembra que o medo de falar em público não precisa ser o fator de controle, entende? Então, é uma maneira de você ajudar sua mente, ajudar o seu sistema a ficar tranquilo. E é por isso que eu quero agora, já aproveitando esse vídeo, te desafiar. Eu quero que na sua próxima apresentação você comece com uma história simples, que reflita a sua mensagem principal. É importante que você faça essa conexão. E aí sim, você vai se surpreender com o impacto que isso pode ter. Inclusive, eu quero que você volte aqui e deixe nos comentários qual história você poderia usar para superar o medo de falar em público ou talvez algum bloqueio que você tem, algo que não se sente tão à vontade. Pode não ser um medo muito grande, mas se você não está se sentindo confiante, confortável com sua audiência, com a plateia, pode ser numa apresentação, numa reunião de trabalho, você não precisa se sentir assim. E, inclusive, nessas ocasiões, você pode começar com uma história. Não significa que você vai contar uma história de 2 horas. É uma história rápida que conecta o teu tema principal, sua mensagem principal, levando em consideração a palavra transformação. Lembra, a palavra mais importante do storytelling é como que aquilo se transformou. E se você, claro, quiser aprender mais sobre storytelling, para você se comunicar melhor, eu vou então aguardar aqui seus comentários, que você já esteja sim inscrito no canal, dê o seu like nesse vídeo para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo e entender de vez como desbloquear o medo de falar. E não só isso, tornar a sua comunicação muito mais impactante, muito mais vendedora, eletrizante e magnética para os públicos que você quer atingir. Até o próximo vídeo.